Nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre dois nomes que foram especulados nessa reta final de janela pelo Paysandu, e inclusive são dois nomes que estão no mesmo clube, né? Será que poderiam, por exemplo, ser boas alternativas para a próxima janela, tá? Porque vai lembrar, agora a janela de transferências está fechada, não são jogadores que estão livres no mercado desde o início do ano, então não podem ser contratados, mas eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre mais um reforço que foi anunciado no finalzinho, uma peça aí para o lado direito do campo, e o que ele falou, né, sobre essa expectativa de estreia no clube, quem sabe no próximo compromisso pela Série B. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton Foot. Contem com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos aqui a esse próximo objetivo de 57 mil inscritos aqui na plataforma. Nesse momento faltam menos de 360 inscritos aqui no canal, então se você puder se inscrever, quem sabe aí chegamos ainda em 57 mil nesse mês de abril, né? Faltam menos de 7 dias para encerrar o mês, então se você puder deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, nos ajuda bastante a cumprir essa meta. Então, bora aqui para o conteúdo. Onde eu quero começar falando primeiramente sobre a chegada do reforço nessa reta final, o lateral direito Léo Pereira, chegando aí do campeonato estadual, que fez uma boa campanha realmente no Campeonato Gaúcho. Eu vou deixar aqui essa matéria do portal O Liberal, valeu demais. Reforço do Paysandu, fale sobre expectativa, né, de estreia do clube, vou dar 120% em todos os jogos, né, falando um pouco sobre essa questão, até porque vai ter uma concorrência bem forte por esse lado direito do campo. Ele falou o seguinte, fiquei muito feliz com a recepção de todo o elenco, comissão técnica, isso faz com que a gente consiga executar nosso trabalho da melhor forma. Belém é uma cidade muito acolhedora e onde eu passo as pessoas já estão me reconhecendo, né? Isso porque eu nem joguei. Eu acompanhei 2 clássicos e vi o calor da torcida e é inexplicável. Não tenho palavras para descrever estando fora. Imagina dentro. Eu espero corresponder todas as expectativas do nosso torcedor. Então ele chegou aí antes da decisão, naquela reta final da Copa Verde, na semifinal, e antes da decisão também do Campeonato Paraense, que ele não pôde jogar porque já tinha se encerrado o prazo de inscrições, mas para o Campeonato Brasileiro agora pode fazer essa sua estreia. Não jogou contra o Santos, pode ser que seja titular no próximo compromisso ou brigar por essa posição e entrar aí no segundo tempo. Ele que tem 26 anos de idade, nessa última temporada jogou pelo São José, onde fez 2 temporadas bem interessantes, né? 2 anos, 2023 e o início de 2024, um ano e meio basicamente, bem interessantes pela Aparecidense e pelo São José. Somando tudo, ele tem exatos 45 jogos, não marcou nenhum gol pelo que eu vi até aqui, mas jogou 14 partidas no Campeonato Goiano do ano passado, foi bem pela Aparecidense, depois pelo São José. 15 jogos disputados na Série C do Campeonato Brasileiro e agora nesse ano, né, no Campeonato Gaúcho, 16 atuações, também somando jogos da Copa do Brasil, até que tem um desempenho interessante. Ele que é revelado na base do São Caetano e do Palmeiras também, lá no Palmeiras em 2017, no time sub-20, não teve muita sequência, passou também na Ponte Preta, 11 partidas em 2020, mas também 11 jogos pela Portuguesa no Campeonato Paulista, então rodou bastante ali em algumas equipes do interior de São Paulo e da capital, né, como por exemplo no caso da Portuguesa. Jogou num clube lá da República Tcheca também, entre 2020/2022, jogou apenas 3 jogos, pelo que eu vi aqui, emprestado pelo Capivariano até ir para a Aparecidense. Acho que vai ser uma boa peça, um bom complemento para esse lado direito, que já vinha sendo, né, uma das peças e pedidos do Hélio dos Anjos desde do primeiro término, no caso, daquela primeira fase do Campeonato Estadual. Bom, agora eu quero falar sobre 2 nomes que foram especulados no Paysandu nessa reta final da janela que eu quero comentar aqui com vocês. O primeiro deles, né, seria essa situação do meio-campista Chay, jogador experiente que está no Guarani e não tem sido tão aproveitado nesses últimos jogos, tá? Vale destacar que o jogador de 32 anos de idade, já jogou muito tempo também por outros clubes, ele surgiu muito bem no Botafogo, 33 anos, tá? Melhor dizendo, no Botafogo em 2021, porque naquela ocasião ele fez uma boa campanha no Campeonato Carioca, pela Portuguesa do Rio de Janeiro, 13 jogos, 5 gols e 3 assistências, foi disputar a Série B em 2021, 31 partidas, 8 gols e 8 passes. E é engraçado que no início de 2022 ele começou o Campeonato Estadual bem, teve a sua renovação com contrato até o final de 2024, mas basicamente tem 3 anos que ele está sendo emprestado e não é utilizado pelo Botafogo, com salários, né, e contrato registrado com o Botafogo até o final desse ano de 2024. Então acabou sendo bom para ele, né? Que é um jogador que já tinha passado por outros clubes, como o próprio Botafogo, Flamengo, mas não tinha tido uma sequência tão grande assim na sua carreira, até completar seus 29 anos em 2021, que ajudou, né, o Botafogo a subir para a Série A, 31 partidas, 8 gols e 8 assistências. Ainda conseguiu acesso pelo Cruzeiro em 2022, mas só jogou 6 jogos na reta final da Série B e uma assistência, não teve um bom desempenho. Ano passado passou emprestado ao Ceará, 36 jogos, mas apenas 2 gols e 2 assistências, jogou mais do que a temporada anterior, mas foi muito mais reserva do que titular, né, pelo Ceará.
com aquele time na Série B do ano passado, que era um baita elenco, mas não conseguiu nem de longe brigar pelo acesso. E nesse ano emprestado pelo Guarani, ao Guarani na Série A, né, do Campeonato Paulista, apenas 6 jogos até aqui, muito mais reserva também do que titular, e agora com esse início da Série B do Campeonato Brasileiro, meio ofensivo que poderia ser uma opção, até porque o Paysandu trouxe algumas peças para esse meio de campo, mas vinha se falando nessa possibilidade de chegar mais um meia de criação. Eu particularmente acho que seria a melhor opção do mundo. Olha, eu ficaria com o pé atrás por conta dos salários dele, pelo menos na época quando ele estava no Cruzeiro, que é o time que eu torço. Tem um canal também que é o Cruzeiro News, se você quiser se inscrever lá, nos ajuda bastante. No caso, pelo Cruzeiro ele não teve aquele desempenho assim, nossa, sensacional, até porque ele chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, 6 partidas e uma assistência, só que eu vejo que para o Paysandu hoje, cara, não sei até que ponto seria uma ótima contratação. É claro, né, teve alguns nomes que o Hélio dos Anjos conseguiu ressurgir, um exemplo bem claro desses é o próprio o Robinho, né, não vinha de uma fase tão interessante, mas conseguiu readaptar no Paysandu, só que eu ficaria com o pé atrás no Chay, que ele já tinha um salário de 150 mil por mês, que era o que o Botafogo pagava para ele e o Cruzeiro pagava uma parte. Então se for para ganhar isso tudo, né, 100 mil, 80, 90, eu não sei até que ponto seria um baita investimento, porque certamente seria um dos salários mais altos no atual elenco do Paysandu e que não vive uma fase tão interessante. Não foi assim no Cruzeiro, não foi assim no Ceará e nem agora no Guarani, que lembrando, ele poderia chegar no início da próxima janela, em julho, caso não ultrapasse os 7 jogos que é permitido ele atuar por um clube na Série B antes de jogar num outro, né? Porque o Guarani também vai disputar a Série B do Brasileiro, então é importante falar sobre essa questão. Para terminar aqui com vocês, eu quero falar então sobre outro jogador que já teve passagens pelo Paysandu e eu vi um pessoal pedindo de volta, que é o Marlon Douglas, né? 26 anos de idade, inclusive a maior venda da história do Paysandu lá para o Gil Vicente de Portugal, que retornou ao futebol brasileiro, dessa vez também para o Guarani, onde tem sido reserva absoluta, tá? Nesses últimos jogos, inclusive jogou contra o Vila Nova na Série B, mas entrou faltando 9 minutos das últimas 5 partidas, todas elas saindo do banco de reservas, jogando 15 minutos, 16, 11, enfim. Muito mais um complemento de elenco do que qualquer outra coisa. Esse é um pouco mais difícil de sair, porque ele tem sido um 12º jogador, mas jogando muito menos, na minha opinião, do que se tivesse emprestado, por exemplo, para o Paysandu, que vale lembrar, ele ainda pertence ao Gil Vicente e emprestou ele então para o Guarani, onde jogou alguns jogos no Campeonato Paulista, né? Foram 8 no total e 1 agora na Série B. Ele que foi para o Gil Vicente depois daquela ótima temporada em 2022, 43 jogos, 11 gols e 3 assistências, não conseguiu acesso pelo Paysandu, mas conseguiu, né, o título da Copa Verde e ajudou o clube, né, depois a entrar numa fase mais à frente no campeonato da Copa do Brasil e foi vendido com um valor legal para o Gil Vicente. Mas por lá na Europa não conseguiu ir bem, jogou metade de uma temporada e metade de outra. 27 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência, realmente um desempenho bem abaixo. É um jogador que muita gente não queria de volta e tudo mais. Sinceramente, pode ser que tenha uma birra, né, por conta de que ele saiu e tudo mais sem conseguir o acesso, mas para a ponta esquerda, para a ponta direita, eu acho que seria uma baita opção. Não é à toa que foi para o Guarani, que também vai estar disputando a Série B do Brasileiro. E lembrando que ele, tirando 2022, ele já estava no clube desde 2020 e 2021, somando tudo, então foram aí quase 85 jogos pelo Papão, 25 gols e outras 6 assistências. Igual eu falei, acho uma boa opção? Acho. Só que não sei se vai ser viável, mesmo que ele perca espaço na equipe do Guarani, ele chegar no meio do ano, só se ele não atingir essa meta de 7 jogos. E aí, por exemplo, vamos supor que chegou em junho, ele não entrou mais em campo, só jogou ali 5, 6 partidas pelo Guarani, e o Gil Vicente vê nessa situação, de que ele já jogou bem pelo Paysandu durante, nos últimos 2 anos antes de ir para a Europa. Teve também essa fase legal dele, que teve pelo Paysandu, e aí ele foi emprestado para o Guarani, que também está na Série B, junto com o Paysandu, e não foi bem, por que não emprestar ele para o Papão? Acho que poderia ser uma boa se ambas as partes chegassem a esse acordo, só que eu acho muito difícil ele não chegar a essa marca de, vamos supor ali, de pelo menos 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Deixe a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre essa questão, sobre essas opções que eu trouxe aqui também para vocês nesse vídeo. Se você quer ver aqui, Gustavo, não, quero jogadores que poderiam chegar por agora. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal listando somente opções que estão livres no mercado que poderiam chegar agora, por exemplo, no mês de, seja em abril, seja em maio, antes da abertura da janela. Clica aqui nesse vídeo e confira e nos vemos por lá também. Valeu, galera!